Muito bem, irmãos, vamos abrir nosso coração e chegamos no momento de bênção poderosa que é a ministração da palavra do Senhor. Não que o que já fizemos não tenha valor, nada disso. Devido à grande necessidade de retorno ao caminho da fé, há 12 mensagens estamos sendo conduzidos pelo Espírito do Senhor para este caminho da fé. Eu espero sinceramente que todos estejam saindo da estrada da sensatez insensata e da prudência imprudente, que leva à perdição, para o caminho estreito da vida cristã, que é a fé. É a fé. É a fé que faz você, durante o início todo do culto, estar num trânsito, dentro de um ônibus, mas fazer, eu vou chegar lá para receber pelo menos a bênção final. Em outras palavras, a mulher hemorrágica, ela fez isso. Se eu só der um toque na orla do vestido dele, eu vou ser abençoado, vou ser curado. Foi isso que ela falou. Mas que isso não se torne um hábito na nossa vida, de sermos atrasados. O que eu vou falar, esse testemunho agora, tem muito a ver com o texto da mensagem de hoje. Sexta-feira próxima passada, além da minha família, recebemos um casal que em todos os meus aniversários um casal nunca deixa de vir até mim para me abraçar. E neste ano, quando eles chegaram, a irmã disse que estava sentindo, que veio apenas para dar um abraço, ela não queria entrar. Ela disse que está sentindo muitas dores no estômago, bispo. E eu não fiz nada antes de pôr a mão aqui no abdômen dela, abraçar o marido dela e orar ao Senhor. Meu Deus, eu disse com essas palavras, antes dela passar pelo portal da casa, cura a minha irmã. Ela, ao sair daqui, ela esteja curada. Ela falou amém, ele falou amém. Ela entrou, ela aceitou entrar. E quando estávamos saindo, fui levá-los ao portão, ela disse, bispo, eu já não estou mais sentindo dor. Não demos remédio para ela. Nós fizemos a oração da fé. Você vai entender por que eu estou falando isso. Vamos abrir a Bíblia em Marcos 11, versículo 12. Marcos 11, versículo 12. De repente, a gente faz assim, ó, minha filha, obrigado e tal, e vai com Deus. Nós temos que voltar ao caminho da fé, para quando alguém fala que está sentindo uma dor, a primeira e a única coisa que a gente deve fazer é orar pela pessoa, é decretar a cura da pessoa. Quando eu digo que nós precisamos retornar ao caminho da fé, que a gente, numa situação semelhante a esta, a gente faz uma cara de paisagem. O que você comeu? Isso não importa o que ela comeu. Você tem algum problema de estômago? Isso também não é o caso. Nossa atitude, que estamos no caminho da fé, é impor as mãos conforme a Bíblia fala e orar. Deixa que o médico vai fazer. Nós somos apenas aqueles auxiliares numa mesa de cirurgia, que o cirurgião fala assim, me passa o bisturi, você pega e entrega o bisturi para ele. Essa é a nossa função. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. Os seus discípulos tiveram fome. E em momento algum, quando Jesus teve fome, Jesus olhou para o céu e falou assim, eu quero me alimentar. Não. Jesus pegava pão, Jesus pegava peixe, Jesus ia à figueira, Jesus ia à videira.
porque ali tinha um Deus homem e um homem Deus. Então, todos os atributos da divindade estavam ali e todas as características humanas estavam ali. Então, Jesus teve fome. Vamos sentar, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Este texto está dentro do cenário da semana que Jesus foi traído, julgado injustamente e crucificado. Nós estamos exatamente aqui, este dia aqui é a segunda-feira, dia seguinte ao domingo de Ramos. Pelas passagens anteriores, quando ele derruba o templo, ele derruba as coisas dentro do templo, ele foi e volta. Aí esse texto, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, porque o bochicho, as coisas aconteceram em Jerusalém. Mas Jesus se recusou a ficar em Jerusalém. É como, por exemplo, a gente vem ao Rio de Janeiro, quem é turista, as pessoas que vêm ao Rio, e elas podem ficar lá na Zona Sul, né? Aí elas preferem ficar no bairro do Anil, ou em Realengo, ou no Meier, porque na Zona Sul as pessoas. Jesus não foi amado em Jerusalém. Jerusalém, onde era o ponte da coisa, Jesus ia a Jerusalém, ele foi só na terça-feira, só na quarta-feira que Jesus ficou em Betânia o dia inteiro. Segunda, domingo de Ramos, ele foi a Jerusalém, voltou para Betânia. Segunda, ele foi para Jerusalém, voltou para Betânia. Terça, ele foi para Jerusalém, voltou para Betânia e ficou até na quinta-feira, quando ele manda procurar um lugar onde ele ministrou a ceia dos discípulos, quando Judas saiu para entregá-lo. Muito bem, este foi o cenário. Jesus teve fome. E o que fazer quando a gente tem fome? Comer. Tem fome, tem que comer. Né? Veja o versículo 13. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Então a gente já vê a possibilidade que não deveria ter, que poderia não ter nada, além de folhas. Aproximando-se da figueira, nada achou. Senão, ficou constatado o que de longe ele viu. Folhas. Mas por que só tinha folhas? Porque não era tempo de figos. Então, primeira coisa que eu quero chamar nossa atenção, que chamou a minha atenção, quero chamar a atenção de vocês, é a Bíblia, cada palavrinha da Bíblia a gente tem que parar para pensar nessa palavra. Diz que quando ele teve fome, ele viu de longe uma figueira. E eu, quando bati o olho aqui no vendo de longe, eu parei assim, quando a gente vê de longe, é muito diferente quando a gente vê de perto. E isso me faz pensar o seguinte, se uma pessoa está com a cara feia, eu estou muito longe, simplesmente por olhar a cara da pessoa, o semblante da pessoa, para julgar o caráter da pessoa. Está entendendo isso que eu estou falando? Eu preciso me aproximar. E esse aproximar significa que eu preciso conhecer. Aí eu coloquei assim, quando vemos de longe é muito diferente quando de perto. Muitas vezes nos surpreendemos quando chegamos junto de alguém e queremos ajudá-la, porque a gente está vendo que o semblante dela está desanimado, está de cansaço, triste, e ela conta uma história para nós e que a gente estava julgando de maneira negativa. E a gente precisa parar de julgar de longe. E quando eu falo julgar, eu não estou dizendo, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Quando eu digo julgar, eu não estou dizendo que a gente tem o poder de um juiz para condenar. Julgar é muito diferente de condenar. Mas muita gente faz uma confusão sobre esta palavra. A Bíblia nos manda julgar.
Mas a Bíblia nunca nos mandou condenar ninguém. Nós não temos esse direito. Mas nós temos o dever e a responsabilidade de julgar as questões, julgar as pessoas. Mas para isso, a gente tem que estar perto. Eu não posso julgar por uma questão de julgar baseado em suposições. Sempre ao ver de longe, se faz necessário chegar perto para as devidas constatações e decisões. Essa pessoa é assim, ela não quer mudar, então não devo mais ficar perto dela. Pronto, eu decidi baseado num julgamento feito de perto, por conhecer, por investigar que ali dentro não tinha fruto, só tinha folhas. O que isso me faz entender? Não tinha uma essência cristã, só tinha aparência cristã. Do que adianta folhas quando a gente está com fome? Você não come folha, a não ser alface, agrião, essas coisas. Mas eu estou falando aqui no sentido da figueira. Por outro lado, a figueira representou Israel, que não tinha nada para oferecer para o Senhor. Razão pela qual os fariseus bateram muito em Jesus. E o dia da quinta-feira à noite, a quinta-feira à noite, foi o dia da vingança dos líderes espirituais, dos líderes sacerdotais. Porque Jesus comparou eles com uma figueira estéril. E aí, isto acontece. Bom, eu vou falar isso daqui a pouco. Então, quando sempre ao ver de longe, se faz necessário chegar perto para as devidas constatações e decisões. Eu estava com um pastor em BH, e ele tomou uma decisão na vida e disse ele, eu acredito, porque até que prove o contrário, não tem como duvidar daquele pastor. O clero ficou contra ele porque ele tomou uma decisão. Ele disse, Deus me mandou fazer isso. E eu falei para ele, eu entendo o que você está falando. Muitas vezes, quando a gente toma certas decisões, guiados pelo Espírito, que vai contra toda a regra do sistema, a gente fica marginalizado. Eu fico pensando se Oséias vivesse nesse tempo e Deus falasse o que falou para Oséias. Quem já leu o livro do profeta Oséias aqui? E Deus falou, você vai pegar aquela mulher, Gomer, que era uma prostituta, e você vai casar com ela. Mas para que isso? A nossa reação, mas como que Deus mandou fazer? Deus mandou Oséias casar com uma prostituta, quando na palavra dele diz que a gente não deve se envolver com ninguém que não seja e que não tenha a mesma fé da gente. Mas Deus estava querendo ensinar para Israel através da vida de um profeta. Eu não estou dizendo que os profetas podem casar com prostitutas, gente. E nem foi esta a intenção de Deus, revogar a ordem dele para que o povo não se misturasse com quem não era do povo dele. Sempre ao ver de longe se faz necessário chegar perto para as devidas constatações. Você tem a obrigação de constatar. Se você entrar nessa coisa, Deus me livre, só Deus para fazer isso, você está em desobediência ao que a palavra de Deus manda. Agora, esse constatar não é se colocar com o nariz empinado e chegar junto. Barão, eu quero examinar como é que é a tua vida, porque senão a gente não pode ter nenhuma relação de amizade. Não é isso que a Bíblia manda fazer. Tem que chegar junto, porque de repente a cara dele não é muito amistosa, mas dentro dele tem um espírito, uma pessoa tão maravilhosa. Você já parou para perceber isso? Às vezes a gente deixa de ter amizades muito boas, porque a cara, muitas vezes, está refletindo um momento difícil que aquela pessoa está passando. Está entendendo isso? Mas quando a gente chega perto, a gente vê que atrás daquelas folhas tem um fruto. Atrás de muitas folhas tem um fruto. Atrás daquela aparência de tristeza, de cansaço ou de desânimo, tem uma fé. Tem uma fé no Senhor. Que alimenta a Deus. Tem um fruto do Espírito.
Quando o Senhor e os seus discípulos chegaram perto da figueira, com expectativas de comer figos, eles não foram ali para olhar para a figueira. E eu botei essa palavra de propósito. Eles chegaram com expectativas de comer figos. Deus tem expectativas de comer o fruto que o Espírito dele coloca e produz em você. Mas eles não encontraram nada. Eu acho tão interessante quando a Bíblia diz porque não era tempo de figos. Então parece que Jesus foi de uma exigência extrema, que não admitiu a figueira dar um figo para matar a fome dele. Não, ele ali estava exemplificando o que aconteceria com Israel. Se não mudasse sua vida, sua característica, se não deixasse de mostrar uma aparência, se não começasse a buscar em Deus uma essência, porque cristianismo sem essência não é cristianismo. Cristianismo que mostra que a gente vai à igreja, que a gente conhece a Bíblia, não é cristianismo. Cristianismo é quando a gente produz aquilo que o cristianismo diz que tem que produzir. E olha, não se produz gemendo, porque nenhuma árvore produz nenhum fruto gemendo ou fazendo barulho. Uma figueira, ela está produzindo figo, você não ouve um ai, você não... ai, que dor! É naturalmente. Então, cristianismo que a pessoa fala, ai, é muito difícil ser cristão, ai, meu Deus! Isso não é cristianismo. Cristianismo é aquele que a gente adora a Deus, que a gente glorifica o nome de Deus pelo que a gente está passando, pelo que a gente é, porque Ele nos fez ser. Vocês estão aí? Algo muito estranho e interessante acontece no versículo 14. Leia em voz alta o versículo 14, por favor. Já. Então disse Jesus: nunca jamais comam nem fruto deste. E seus discípulos ouviram isto. Eu digo estranho pelo que o Senhor fez, não sendo tempo de figos, mas eu já expliquei aqui antes. Jesus estava querendo dar uma lição para Israel. Porque durante 3 anos, Jesus esteve ali e ele não conseguiu se alimentar do fruto de Israel. O povo de Israel. Muito pelo contrário. O que mais aconteceu é Jesus se deu, e não comeu fruto algum, com raríssimas exceções. Até por pessoas que nem faziam parte de Israel. Eu acho estranho, e eu disse assim, estranho, que para mim não é mais estranho, porque desde a primeira vez que li essa passagem, eu achei estranho, e muito diferentemente dos discípulos, eu comecei a perguntar ao Senhor, por que ele fez isso? Eu acho interessante, eu disse, algo muito estranho e interessante acontece no versículo 14, estranho pelo que Jesus fez se a natureza da figueira não era produzir fruto. Mas eu não me fiquei contente apenas em ler há muitos anos atrás, quando eu li pela primeira vez esse texto. E eu perguntei para o Senhor, por que o Senhor fez isso? E fui pesquisando, e fui lendo, e obtendo estas respostas que já passei para vocês. Quando eu digo algo estranho e interessante, e disse interessante que os discípulos, presta atenção, povo de Deus que me ouve, interessante que os discípulos não disseram, não perguntaram e não fizeram nada. Eles ficaram apáticos. A Bíblia diz que seus discípulos ouviram isto. Eu, quando li isso, eu fiquei, porque Deus é um Deus de amor, e Ele que criou a figueira, por que Ele amaldiçoou se não era tempo do figo estar ali? Mas os discípulos ficam apáticos. Quantas e quantas pessoas estão na igreja? Quantas vezes você me ouviu falar e você não veio a mim me perguntar, mas por que isso? Perguntar não ofende.
Muito pelo contrário, agrada a Deus. A gente pensa que Pedro foi, e a gente fala, Pedro era intrépido. Pedro perguntava tudo, apanhou de muito. Mas nessa hora ele fica calado. Não desperta uma curiosidade em vocês, como é que Deus tão bom e compreensivo, ele esteriliza uma árvore? Porque na época que não era época, ele não encontra figo porque ele está com fome. Tem coisas na Bíblia que eu pergunto até hoje. Eu não descansei, não me acomodei em não saber a resposta. Cristianismo apático não é cristianismo. Cristianismo que não questiona não é cristianismo. Não estou falando de irreverência. Não estou falando de desrespeito. Eu estou falando de ser uma igreja como a Bereia. Por que isso? Por que o Senhor fez isso, Senhor? Sabe por quê? Porque tem uma outra passagem que Jesus conta uma parábola em que ele, durante 3 anos, ele não encontrou fruto. Então ele disse, arranca e joga fora. E o auxiliar na parábola diz assim, Senhor, me dá mais um ano, deixa eu. Quem sabe que num ano eu vou mexer, eu vou cutucar, eu vou podar, e ela dá fruto. Se ela não der, aí isso joga fora. Então ele já contou uma parábola falando de Israel e ensinando para a gente que a gente precisa ser servos e não servos inúteis. Porque simplesmente ouvir é servo, não é amigo. E o discipulado é para nos levar à amizade. O discipulado não é para deixar você sentado, ouvindo, sem querer fazer. Discipulado é para você se tornar amigo do Senhor e Ele te confidenciar todas as coisas secretas do reino, para que você possa ensinar outras pessoas que estão sendo discipuladas. Muitas pessoas entram na igreja, viram frequentadoras da igreja. Muitas conseguem apenas subir até o degrau de membros de igreja. Mas uma grande maioria não se torna discípulos. Porque é no discipulado que a gente se torna amigo de Deus. Esse é o alvo de Deus na nossa vida. Nos tornar amigos dele. E a alegria de Jesus naquela reunião, não vos chamamos mais servos, mas amigos. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. E o que Deus revela para Abraão? Vou destruir Sodoma e Gomorra. E aquele homem que era chamado de amigo e não um servo, ele começa a interceder pelas vidas que estavam em Sodoma e Gomorra. Eu achei isso interessante na primeira vez que eu li esse texto na minha vida. Os discípulos não disseram, não perguntaram, nem fizeram nada. Eu não estou dizendo que você e nem ninguém deve interromper um pregador na hora que ele está ministrando. Porque pode interromper a ministração da fé no seu coração. Mas após o culto, e é por isso que nós nos reunimos depois do culto de domingo de manhã, para a gente abrir o nosso coração, não para a gente contestar, não para a gente filosofar, mas para a gente fazer o que Deus espera de nós. Por que Deus fez isso? Vocês não acham estranho? Alguém aqui tem uma resposta a isso? Não. Então vamos consultar o bispo. Vamos consultar nosso pastor. Alguém aqui tem uma explicação para isso? Eu tenho. Qual é? Eu aprendi aqui isso é assim. Estão entendendo? Então esse texto nos mostra algo estranho. E vai ficar estranho. E cada vez mais vai ser uma incógnita para a gente apática que não tem nada a ver com o cristianismo. Porque cristianismo nos faz pensar,
cristianismo é obedecer, significa obedecer, mas a gente obedece de maneira consciente. A gente obedece porque a gente tem respostas. E quando as respostas não vêm na hora, as respostas vêm. Então, esse texto nos mostra algo estranho e outra coisa muito interessante, essa apatia de apenas ouvirem e não se manifestarem com respeito, com fé, com expectativa. Isto me faz entender das três uma. Quando Jesus amaldiçoou, eles não entenderam nada. E quantas pessoas estão ouvindo, vendo e não entendem nada? E tem gente não entendendo nada há décadas. Segunda coisa, se entenderam o que Jesus falou, mas não creram que aquilo ia acontecer. Muita gente está entendendo mensagens, mas não creem no que a mensagem diz que vai acontecer. E a terceira, se creram, não creram com a fé santíssima, fé genuína, fé gerada pela palavra, fé que agrada a Deus. Quando Jesus disse, não era para que eles, versículo 20, desse mesmo capítulo. E passando eles pela manhã, do dia seguinte, viram que a figueira... Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Como se Jesus não tivesse dado a ordem para ela secar. Eu vejo uma perplexidade em Pedro aqui. Eu vejo uma perplexidade quando a gente ora por pessoas e dizer, não estou mais sentindo dor. Como se isso fosse uma revelação do hoje. De algo que é tão antigo. Põe a mão sobre o enfermo e ele... Olha, ele disse, de repente será curado. E ele será curado. Mas a gente se coloca semelhantemente a ele. Muitas vezes nós cremos assim. Oramos por orar, porque está dizendo para orar. A gente tem que orar, porque está dizendo que a pessoa será curada. É por isso que a gente tem que orar. E aí vê a apatia da coisa, a insensibilidade com pessoas e doentes, com o ambiente. É a razão pela qual precisamos retornar ao caminho da fé. Que há 12 mensagens Deus está nos conduzindo através do seu Espírito. É muito cruel você ouvir alguém dizer, estou sentindo dor, e você ficar com vergonha de decretar a cura este doente. É cruel demais. Isso é de uma crueldade. E eu estou querendo mexer com o brio de vocês. Seja onde for, esteja onde estiver, seja com quem for, a única coisa que deve dizer é se eu posso orar com você. E se ela falar, não creio nisso, então pronto. Se ela não crer, não vai acontecer nada. E cuidado até com as pessoas que dizem, mal não faz, então, se bem não fizer, mal não faz, também não deve orar. Essa pessoa não crê, gente. Aí depois ela vai dizer, fulano orou, não aconteceu nada. Ela não crê. Nenhuma vez Jesus perguntou se a pessoa cria. Aliás, ele perguntou sim. Mas algumas ele não perguntou, sabe por quê? Jesus discerniu que aquela pessoa estava querendo o que Deus podia dar. Semelhantemente a eles, muitas vezes nós cremos exatamente assim, por isso nós precisamos retornar ao caminho da fé. Razão pela qual nós precisamos urgentemente disso. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz.
Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Sabe quando a gente ora por alguém e ela depois fala assim: ih, não estou mais sentindo dor. Qual deve ser a reação? Já estou curado. Agora não sinto mais dor. Não pode ser uma... Oh, oh, meu Deus! Oh, Deus é fiel. Isso ofende a Deus. Porque quando oramos não tivemos expectativa, mas depois que a cura veio, a gente ficou perplexo. Essa perplexidade ofende a Deus. Eu tenho alguns ensinamentos sobre isso para a gente conversar. Versículo 22, o que está escrito aí na sua Bíblia, no versículo 22? Já. A resposta de Deus de Jesus para a perplexidade de Pedro e dos demais foi uma só. Tem de fé em Deus. Sabe por que ficamos perplexos? Porque no momento em que alguém vai orar, ou nós vamos orar pelo enfermo, a gente começa a tributar à doença uma certa gravidade e poder, e de repente, depois da oração, ela tem que ir para o médico. Aí Jesus tem de fé em Deus. Está entendendo? Primeiro ensinamento, para se ter fé em Deus, fé santíssima, genuína, gerada pela palavra, fé que agrada a Deus, é extremamente necessário. E somente é possível ter fé em Deus quando nos dedicamos, nos debruçamos, meditamos dia e noite na palavra do Senhor que gera fé no nosso coração. Você quer ter fé em Deus? É o que faltou para os discípulos, apesar de andar com a palavra. E olha, eles andaram com o verbo que se tornou carne. E não adianta andar com a Bíblia se você não parar e falar: eu quero ler não para conhecer, eu quero ler para crer. Vai ler por ler? Pô, vai ler outra coisa. E eu sei que eu vou ser crucificado porque eu falei isso. Como que um bispo fala que é melhor ler outra coisa? Porque se a gente lê e não tem expectativa e não crê no que nós estamos lendo, nós estamos ofendendo ao Senhor. E no início da vida cristã, pode ser que a gente leia porque a gente não conhece, vamos entender, vamos como é que é, mas isso tem que despertar em nós vontade, fome, sede. Porque quando eu como sem fome, eu passo mal, sabia? Quando eu como com os meus olhos, porque a comida está gostosa, que o tempero é maravilhoso, mas eu não estou com fome, faz mal. É ou não é? Comer a palavra sem fome vai fazer mal. Versículo 23 e 24. Bom, antes do 23 e 24. O Senhor está falando assim: vocês precisam ter fé em Deus, exclua as outras coisas, pense em Deus, pense no Senhor, creiam no Senhor, não creiam que a doença é mais grave ou igual ao poder de Deus, tenham fé em Deus. Cuidado com as notícias dos médicos, eles estudaram até um certo ponto, tenham fé em Deus. Mesmo que eles falarem isso, tenham fé em Deus. Mesmo que o jornal diga que é uma crise, tenha fé em Deus. Versículo 23 e 24. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Sabe por que o mar não vai para o lugar que você quer? Primeiro que você não quer nada. Você não tem fé para isso. Mesmo que você diga, Mar da Barra, saia de lá e vem para o anil, você não vai conseguir, você não tem fé, porque você já está com a sua mente cauterizada que isto é impossível. Versículo 24. Por isso vos digo que por isso vos digo que algumas coisas, tudo,
Tudo é tudo. Tudo não tira nada. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, recebeste, será assim convosco. segundo ensinamento, somente a fé santíssima, genuína, a fé gerada pela palavra, fé que agrada a Deus, pode propiciar, possibilitar coisas extremamente impossíveis se tornarem possíveis dentro da realidade humana. É possível jogar a Praia da Barra para cá. Há necessidade. Há essa necessidade. Primeiro, que não há espaço. Segundo, que não há essa necessidade. Mas o fato de não haver necessidade não significa que não seja possível. Está entendendo ou não? Mas como não há necessidade, nós cristãos não vamos perder perder tempo com coisas desnecessárias. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Tudo é possível ao que crê. Até trazer a Praia da Barra para cá, mas nós não vamos fazer isso. Porque não queremos, porque não é necessário, e porque aí a gente está querendo aparecer. Versículo 25. Leia em voz alta o versículo 25, por favor. Já? Quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Muitas coisas não acontecem porque nós estamos presos em relação a alguém na questão do pecado, do perdão. Terceiro ensinamento. Somente a fé santíssima, genuína, fé gerada pela palavra e que agrada a Deus, não nos deixa ficar falando com Deus que é invisível e não falar e tratar de assuntos com pessoas visíveis quando temos alguma ou qualquer coisa contra elas. Que cristianismo é esse que a gente quer que o mar venha de um lugar para o outro, mas a gente não tem fé para remover o perdão, perdoar o perdão de alguém que nos ofendeu. Então veja, não é tão simples as coisas fáceis para Deus, impossíveis para Deus acontecerem, porque nós somos as impossibilidades das coisas impossíveis acontecerem. Porque nosso coração não está disposto a mover um monte que nos afasta das pessoas que nos ofendem. Quarto ensinamento, somente a fé santíssima, genuína, a fé gerada pela palavra e que agrada a Deus, tem o poder de nos fazer perdoar todos que nos ofenderam, nos traíram, nos decepcionaram, que tem sido tão impossível quanto dizer ao monte qualquer coisa. Para muita gente é fácil falar com um monte, mas para muita gente tem sido difícil falar com aquele que te ofendeu e te traiu e te decepcionou. Porque de repente, quando a gente remove um monte, é porque a gente já conseguiu perdoar alguém. Versículo 26. Jesus está dizendo que não adianta a fé. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as ofensas. E aí tem um grande monte entre você e o seu próximo. Quer lançar o monte para o outro lado? Tira esse monte que atrapalha você do teu próximo. Isso é fé. Porque para você perdoar, você tem que ir na direção. Para ir na direção não pode ter nenhuma porta fechada. Não pode ter nenhum morro do Pão de Açúcar na frente. Remova este monte. Perdoe aquela pessoa. E aí,
você vai dizer assim: eu tenho fé. Fé que não produz em nós compaixão e misericórdia não é a fé santíssima, genuína, fé gerada pela palavra, fé que agrada a Deus. Se essa fé que nós temos não gera em nós compaixão e misericórdia, para que remover montes? Está entendendo? E aí eu quero que você pense naquela pessoa da sua família, porque às vezes o inimigo é aquele da nossa família que a gente não esperava que ele fizesse, mas ele fez. Ele fez e já está feito. E agora? Tem um monte que está se acumulando. Cadê a sua fé para remover isso? Por que Jesus fala de perdão aqui, 3 versículos após de falar que se tiver fé no teu coração, você move um monte lá para o outro? Que a maior dificuldade na fé, na vida cristã, na vida de fé, é o relacionamento. Não é cura. Não é ganhar dinheiro. Não é manter um emprego. Mas é manter um relacionamento. Porque relacionamento é muito difícil de se iniciar. Iniciar um relacionamento é difícil, sabe por quê? Porque a gente fica de longe e não consegue ver exatamente quem é aquela pessoa. Para um relacionamento iniciar, a gente precisa deixar de ficar de longe e ir para perto. E falar, essa pessoa não tem fruto. Ela só tem folhas. O que eu faço? Você tem que se aproximar. E depois que você consegue entender a razão do semblante fechado, caído e abatido, e você consegue ter um relacionamento, você também precisa de fé para manter este relacionamento. Porque relacionamentos são uma coisa muito difícil. É muito difícil, gente. Olha, um homem e uma mulher que fazem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, bodas de ouro, bodas de platina, meu Deus, estes são pessoas de fé, pessoas de fé. Rapaz, você viver com uma pessoa, com os hábitos que ela tem, ela não é culpada por isso, nem você, e você viver um ano, e quando os problemas começam a bater, e o diabo começa a falar, separa, você não precisa, a psicologia diz isso, os psicólogos dizem isso, você não precisa viver infeliz, separa. Aliás, hoje é a ordem do dia. Separa, porque seus filhos vão continuar vendo esse inferno, porque seus filhos amam o pai e a mãe juntos, mesmo brigando. Eu não acredito que crianças queiram o pai com outra mulher e a mãe com outro homem. Eu não acredito nisso. Mas agora, a modernidade disse, a criança vai ter 2 casas, 2 quartos, 2 brinquedos, 2 ambientes. E isso fez com que as crianças falassem, para mim está sendo muito bom, porque eu tenho 2 quartos. Isso foi manipulado. Acredite no que o profeta está dizendo. Isso não é a realidade de um coração de uma criança. Isso é fé. Relacionamentos, quando a gente consegue manter, é só com fé. E é com fé que a gente precisa. É fé que a gente precisa para o relacionamento não acabar. E eu não estou falando só de marido e mulher. Eu estou falando de irmãos. Eu estou falando de amigos, de colegas, de pessoas que juraram, fizeram alianças, mas não tiveram fé. Sabe o que faltou? Sabe o que falta? É fé. É fé num Deus que constrói, é fé num Deus que mantém, é fé num Deus. Por isso que a primeira coisa que Jesus fala quando eles ficam perplexos é: tem de fé em Deus. Essa é a questão da coisa, esse é o X do problema. Porque junto com a fé em Deus, se eu tiver fé no remédio, se eu tiver fé no médico, se eu tiver fé que a crise vai melhorar, se eu tiver fé nas coisas que por si só elas vão se resolver, eu não estou tendo fé em Deus, porque nada podemos fazer sem o Senhor. E com isso eu termino esta mensagem, que vai fazer parte do livro. Aguardem o livro. Assim diz o Senhor. Curvem sua cabeça.